Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho uma satisfação muito grande de receber o Elias Dias. Ele é advogado e escritor, mora aqui em Aracruz, na região norte do Espírito Santo. Elias, seja bem-vindo ao nosso programa Sim para a Literatura. Obrigado. Eu queria começar essa conversa com você, assim, para você falar um pouco da sua trajetória, da sua formação escolar. E depois a gente vai conversar um pouco sobre escritores preferidos, livros que você leu, o seu interesse pela leitura, mais para frente para a gente comentar sobre o seu livro para nosso público. Fique à vontade, tá, Elias? Primeiramente, eu queria agradecer você pela oportunidade, parabenizar pelo seu programa e dizer que eu nasci num lugarejo, assim, num vilarejo chamado Prata dos Baianos, que é município de Ecoporanga. Ali eu comecei a dar meus primeiros passos na escola. Posteriormente, meu pai se mudou para Ecoporanga e eu fiz o meu ensino médio em Ecoporanga. Depois eu viajei por esse Brasil, trabalhando no Banco do Brasil, até que eu vim fazer o meu terceiro grau em Aracruz. Formação minha em Direito se deu aqui em Aracruz. Ô Elias, você comentou, a gente conversando antes, você comentou que tem um professor que teve uma influência importante na sua decisão de escrever. Conta isso pra gente. Sim, eu morava em Mato Grosso do Sul, na cidade chamada Sidrolândia, e eu resolvi fazer um cursinho pré-vestibular em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Nesse cursinho, o professor de literatura, ele pedia redações, que os alunos fizessem diversas redações. E eu apresentava... Sobre temas variados. Sobre temas diversos. E aí eu apresentava minhas redações, ele lia, e aí em determinado intervalo lá, ele me chamou e falou assim: Elias, você pode ser um escritor. E eu nunca tinha pensado naquilo, não me passava pela mente aquela possibilidade. Mas aí ele falou assim: não, os seus textos... você pode ser, melhorando um pouquinho eles, você pode vir a ser um escritor. Aí eu acreditei naquilo e comecei, a partir dali, a escrever. De vez em quando vinha uma ideia, eu pegava um papel e registrava aquela ideia e comecei a desenvolver a minha prática de escritor a partir desse professor que me incentivou. Tinha algum tema preferido, assim, ou era um tema do momento? Não, temas diversos. Eu sempre procuro andar com um pedaço de papel e uma caneta por perto, me vem uma ideia, eu vejo uma cena, vejo alguma coisa, eu já logo registro e depois eu desenvolvo aquele pensamento. E sua prática de leitura, Elias, começou como? Influência da família, foi influência da escola, do professor, como é que foi? A minha prática de leitura, ela se deu nos primeiros anos de escola. As cartilhas escolares traziam aquelas histórias e eu não tinha paciência de esperar somente aquilo que o professor estava trabalhando, mas eu pegava uma cartilha e eu ia do princípio ao fim em pouquíssimo tempo. Eu queria ler tudo e queria ler mais e ia na biblioteca e pegava mais material e queria ler e ler e ler. Essa é a minha vontade daquela época. Eu sei. Você se lembra de algum escritor que marcou, algum livro que marcou essa trajetória sua? Eu gosto muito de... Você falou Machado de Assis mais cedo, né? Gosto muito de Machado de Assis, gosto de João Cabral de Melo Neto. Guimarães Rosa? Guimarães Rosa, gosto muito de João Guimarães Rosa, que o livro Grandes Sertões Veredas é um livro... é um grande desafio para se ler, né? Eu li, gostei muito daquele livro, gostei muito de Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. Eu gosto muito de Érico Veríssimo, leio, e principalmente esse livro tem uma influência muito boa na minha formação como escritor. Eu sei. E Elias, você, já nessa trajetória sua como escritor, você lançou 2 livros, né? Eu queria que você falasse um pouco do primeiro livro, de forma breve, para a gente conversar depois sobre o livro que você vai lançar agora, dia 16 de março, em Aracruz, não é isso? Por gentileza, Elias. O primeiro livro que eu lancei é um livrinho, né? É um livrinho,
é um infanto-juvenil, foi em 2005, então ele teve uma boa aceitação ali na sociedade aracruzense, o pessoal gostou muito, e o detalhe interessante é que já nessa época eu tive a ideia de deixar a ilustração para o leitor pintar. Aqui é o leitor que pinta as ilustrações. Coloca as cores que ele quer. Exatamente. O ilustrador é muito bom, as ilustrações ficaram muito bonitas e foi em 2005 esse primeiro lançamento do livro chamado Memórias de um Cachorro Vira-Latas. Uma historiazinha infanto-juvenil bem legal. O pessoal das escolas teve acesso? Gostaram, professores trabalharam muito esse livro nas diversas escolas de Aracruz. Eu estive falando para os alunos em várias escolas, teve uma aceitação muito boa entre os professores da rede municipal de Aracruz. Elias, agora vamos falar da figura principal, né? Eu queria que você falasse do livro que já está publicado, mas que você vai fazer o lançamento na noite de quinta-feira, 16 de março, num determinado local do Shopping Oriundi, em Aracruz. Nós vamos disponibilizar, colocar a capa do livro aqui no vídeo, né, para nossos telespectadores conhecerem, enquanto você fala do livro. Por favor, Elias. O livro, as histórias que a vida conta, é um conjunto de escritos. Não é uma história só, são várias histórias dentro do livro. Tem os pequenos poemas, pequenas poesias, os haikais, né, os poeminhas. São poemas, poesias e haikais. Contos, poesias e haikais. Ótimo, ok. Contos, haikais e poesias. Então tem os haikais, tem algumas poesias e tem mais contos, que é a minha predileção por escrita. Eu gosto muito de escrever contos. Então é um ajuntamento de escritos de longa data que eu peguei e coloquei em um livro só. Então é por isso o nome As Histórias que a Vida Conta. São histórias que eu... Tem a ver com experiências suas do dia a dia? Experiências, coisas que eu ouvi. Gosto muito de ouvir pessoas, gosto de conversar com pessoas. Algumas coisas que eu ouvi, muita coisa que eu vi, porque os haikais eles têm a ver com coisas da natureza, que você vê e registra em poucas palavras. E tem muita coisa que foi da minha cabeça mesmo, invenção, histórias que eu mesmo criei. Tem algum conto, Elias, nesse livro que você destaca, que tem a ver com uma pessoa da vida real que você coloca como personagem do conto? Tem algum aqui assim que você destaca? Olha, não tem propriamente não. Não tem nenhum desses livros, desses contos, dessas poesias, tem a ver não. Tem uma poesia que eu falo sobre a minha cidade natal, Ecoporanga, que eu gosto muito dessa poesia. E tem outros contos de coisas que eu vi, que eu vivi e que eu criei. Mas especificamente não tem, sobre uma pessoa propriamente não. Elias, quando você está no momento de escrever, você procura o isolamento, você escreve ouvindo música, pode ter pessoas por perto conversando, como é que funciona para vocês? Eu gosto de escrever na madrugada. No silêncio. O telefone não toca, né? No silêncio da madrugada é quando eu escrevo. Acontece as coisas durante o dia, eu faço os meus registros e aí eu levanto de madrugada e sento e escrevo à mão. Escrevo muito rápido. Escreve à mão? À mão. E eu tenho dificuldade de produzir no computador. Então eu escrevo à mão. E como escrevo muito rápido, depois eu mesmo tenho que digitar. Eu não tenho nem como passar para uma outra pessoa, porque ele não consegue entender o que eu escrevi, porque a produção é um momento de inspiração muito mesmo. Rápido, vai embora muito rápido. Elias, para finalizar esse encontro, já agradecendo você pela disponibilidade que você teve de vir, né, conversar com a gente aqui no programa Sim para a Literatura, eu queria que você dissesse qual a importância da leitura na sua vida, Elias. Eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito, eu acredito que
a leitura ela tem um poder de dar liberdade. Liberdade de você, sentado no sofá da sua casa, deitado na sua rede, você fazer uma viagem. Viajar, ir longe, conhecer... Não tem limite, né? Não tem limite, conhecer países, conhecer pessoas. Eu entendo como... Interagir na vida do personagem. Interagir na vida do personagem, se emocionar, sorrir, chorar, participar daquele momento. Não concordar com o autor. Discordar, exatamente, e ficar nervoso com o episódio. Não gostar de um personagem. Exatamente, né? O leitor tem todo esse direito, é o leitor que manda. Então eu entendo que eu vejo todos os programas voltados para incentivo à leitura, eu vejo como fundamentais. Nosso Brasil precisa de leitores. É preciso desenvolver leitores no nosso Brasil. Precisamos formar uma família leitora, uma escola leitora e um país de leitores. Com certeza. Eu vejo, às vezes, o governo pouco interessado nessa matéria, porque a leitura traz a liberdade, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Então, é nesse sentido que eu fico entusiasmado com o seu programa. Um programa que tem essa função de ajudar no desenvolvimento, estimular na leitura. Ao hábito da leitura. Exatamente. Eu acho de muita importância isso. A leitura, para mim, eu entendo como fundamental. Ok. Fundamental. Para que você tenha acesso às edições anteriores do programa Sim para a Literatura, acesse o nosso canal do YouTube. Entre em contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.